Ok, turma, estamos de volta. Eu vou pedir a vocês que têm participações tão excelentes que também estejam atentos para não me deixar falar de uma forma que vocês não me ouçam, tá? Eu tenho que ficar segurando aqui o microfone para poder dar certo. Então, eu quero combinar com vocês o seguinte: eu vou apresentar agora para vocês uma proposta de produção textual e eventuais dúvidas vocês vão anotar. E aí, quando eu terminar de expor e tal, eu interrompo a gravação e de repente a gente pode conversar, tirar alguma dúvida que exista, certo? Obviamente que a palavra está aberta, vocês podem me perguntar a qualquer momento. Só quero dizer que ao final da exposição eu vou estar disponível para continuarmos a nossa conversa, certo? Então, olhem, atividade de produção textual. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando ela estiver visível aí, por favor, me avisem. Pronto? Conseguem ver direitinho? Sim, Sim, professor. não, talvez, posso, né? Então vamos lá. Produção textual 1, né? Produção 1, atividade avaliativa. Em ao menos 30 linhas, aí no mapinha de vocês colocam, né? Produção 1, 30 linhas. Redija um relato de algo do cotidiano, certo? Esse algo do cotidiano pode ser uma coisa, digamos, real, ou pode ser algo criado por vocês, ou pode ser uma situação assim hipotética, entendeu? Alguma coisa do cotidiano. Uma pessoa que sofre, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está alegre, ou uma pessoa que, sei lá, quebrou alguma coisa com raiva. Tudo, qualquer coisa do cotidiano, sei lá, um casal que você viu brigando na rua, um homem que você viu fugindo de um cachorro, não sei, qualquer coisa que seja do cotidiano, entendeu? Comer, brincar, qualquer coisa que seja, certo? Eu vou dar o meu exemplo de como é que eu resolveria essa proposta de redação. Vocês vão criar, cada um de vocês, a sua, tá? Então, além dessa coisa do relato do cotidiano, vocês vão relatar com uma reflexão sobre um tema advindo de um fato, de um comportamento, de uma fala ou de qualquer outro dado que vocês encontrem no capítulo número 1 de Alice no País das Maravilhas. Então, lembre daquela nossa aula, eu dei mais de uma aula sobre o capítulo 1 de Alice no País das Maravilhas, está lá no canal Professor Ciro Soares de Santos, enfim. Vocês tiveram aquela aula que eu postei lá também no canal, que vocês vão poder ver ali a minha forma de me apropriar daqueles fragmentos de Alice, e eu me aproprio como? A partir de uma fala, de um fato, de alguma coisa que acontece no capítulo, eu observo um tema. E aí eu faço uma reflexão sobre algo do cotidiano. Então vocês vão poder usar um daqueles pontos lá de que eu desenvolvi, poderão usar o exemplo que eu vou dar daqui a pouco, ou poderão criar o seu próprio ao ler o capítulo 1, marcar um trechinho e dizer, isso aqui tem a ver com tal coisa do cotidiano. Aí você começa o seu texto apresentando esse algo do cotidiano, relaciona com o capítulo do Alice no País das Maravilhas e faz sua reflexão, certo? Seu texto pode ter por base a aula sobre as vivências de Alice, chamada pelo professor Caindo em Novos Hábitos. Lembram dessa nossa aula? Foi a aula sobre o capítulo 1 de Alice. Certo? Até aqui todo mundo entendeu? Todo mundo tranquilo? Né? Tá bem tranquilo. Algo do cotidiano, você vai relacionar esse algo do cotidiano com algo do capítulo 1 de Alice. Vocês podem simplesmente desenvolver algo que eu já dei em aula, podem criar algo ou podem pegar essa aula de hoje e fazer seu próprio texto. De maneira Professor, que é impossível que venha professor, dois textos iguais, né? Cada um vai fazer o seu. Diga lá, pois não. essas coisas do capítulo de Alice é tipo isso aqui, da toca de Alice, que é vai em fundo, em busca de seus desejos, o negócio da porta também, que você mandou a gente anotar, essas coisas aí, Exatamente. Viu como é útil anotar? Você já tem um mapa da aula, né? tá. Exatamente. Exatamente. Importante, importante. Seu texto poderá, não é obrigado, seu texto poderá trazer uma citação para citação, uma música, um poema, outros contos ou tudo mais que sua criatividade permitir. Um lembrete. Há músicas inspiradas em Alice no YouTube. Certa vez eu encontrei uma playlistzinha
com vários cantores internacionais cantando músicas inspiradas em Alice no País das Maravilhas. Aí você pode jogar essa música no Google, ver a tradução e, de repente, tem a ver essa música com o que você está relatando e refletindo a respeito no seu texto. Certo? Essa regra aqui ficou clara? Querem que eu explique de novo? Tem alguém abrindo o microfone? É para falar com você, já que você estava falando. Pois não, pode dizer então. Ia pedir para repetir. Então você pode trazer uma citação de uma música, de um poema. Não, do início. Repetir a explicação inteira? Professor. Então, em ao menos 30 linhas, você pode escrever mais. Esse em ao menos significa que você pode escrever mais do que 30 linhas. Mas o mínimo é 30. Você vai redigir um relato, qualquer coisa do cotidiano que a sua mente lhe permita relacionar com o capítulo 1 de Alice no País das Maravilhas. Lá no capítulo, você vai ter falas, você vai ter comportamentos. Caso eu tenha que criar algo inspirado no primeiro capítulo lá de Alice, é? É por aí, exatamente. Exatamente. Certo? Aí você vai relacionar esse algo que pode ser hipotético, pode ser factual, uma notícia, entendeu? Você lê uma notícia de alguma coisa que aconteceu, e aí você quer comentar essa notícia, aí vai relacionar com a Alice no País das Maravilhas, certo? E você pode, no seu texto, em algum momento, trazer um poema, uma música, qualquer coisa que você conheça para você citar. Certo? E foi. Alguém está pedindo a palavra de novo, é isso? Alô? No caso, eu teria que fazer um conto maravilhoso ou qualquer conto? Não, no final você vai ter como se fosse uma crônica. Mas eu não estou chamando de crônica ainda para não complicar a sua vida. Não é um conto maravilhoso, não. É uma crônica. Algo do cotidiano que vai ser objeto da sua reflexão. Aí esse algo tem a ver com a Alice. Eu fiz isso umas 4 ou 5 vezes naquela aula. Entendeu? Aí esse algo vai ser objeto de sua reflexão. E você pode citar uma música ou um poema ou qualquer outra coisa. Bem, necessariamente seu texto deve. Aí aqui é obrigado, entendeu? Estou falando muito alto, gente? Estou dando para ouvir. Necessariamente seu texto deve destacar algo que ocorra no capítulo. 2. Indicar um aprendizado de sabedoria útil para a vida, que se pode obter a partir do que foi destacado por você no capítulo. Certo? O que acontece no capítulo? O que tem de sabedoria que a gente pode construir a partir desse capítulo? Desse capítulo, não. Disso que você destacou. Depois você vai no seu texto associar o aprendizado permitido pelo episódio escolhido com algo do dia a dia, certo? Depois você vai exemplificar um possível ganho cotidiano para quem considerar a sabedoria que você apresentou. Se a pessoa levar em conta o que você está dizendo, o que ela ganha? Certo? Depois exemplificar a potencial perda cotidiana para quem desconsidere a sabedoria que você destaca. Se a pessoa ignorar o que você está dizendo, o que a pessoa perde na vida? Entenderam? E aí eu peço, oriento, e é uma norma da nossa produção, que vocês façam o seguinte, deixa eu colocar aqui uma cor visível, algo de positivo ao final do seu texto, uma mensagem positiva, terminar com happy end, certo? É esse protocolozinho que vocês vão seguir. De maneira que eu vou ter 50 textos diferentes e ao mesmo tempo iguais. E eu vou ler cada um dos textos de vocês, apreciando a reflexão, apreciando o que vocês perceberam do cotidiano, e vou, ao mesmo tempo, checando. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Foi cumprindo, deu certo, cumpriu satisfatoriamente. Professor, tá abafando o microfone. Nota máxima. Eu acho que eu estava com o dedo. Obrigado. Melhorou agora? Ah, por isso que disseram para segurar com o fio, né? Beleza? Esse protocolozinho aqui, esse passo a passo, todo mundo entendeu? É uma receita para a construção do texto. Eu vou dar o meu exemplo já, oral, que vocês podem se apropriar do meu exemplo e fazer o de vocês, né?
Liberdade, hashtag liberdade. Seu texto pode ter um tom poético, um tom argumentativo, um tom cômico, uma mistura, esteja livre, é do jeito que você quiser. Certo? Como é esse tom cômico? Hã? Como é esse tom cômico? Ser um texto engraçado, entendeu? Um texto que a gente ri. Um texto cômico é um texto que faz rir, entendeu? Não precisa ser um texto sério, pode ser um texto cômico, pode ser um texto engraçado. Ou você pode defender uma posição, ser um texto argumentativo, defender uma visão de coisas, entendeu? Ou você pode escrever de maneira poética, fica à vontade, você é livre para fazer do jeito que quiser. Então, eu imagino que eu vou ter aí 30 formas diferentes, né, de vocês apresentarem. Por exemplo, no caso de alguém tratar de alguém, sei lá, que levou um fora e está triste. Então, alguém pode dar um com muito argumentativo, né, defender como é que é quando a gente termina um relacionamento, papapá, da gente tá apaixonado e essa paixão se frustra, entendeu? Ou, sei lá, alguém que trata de briga entre irmãos, algo do cotidiano, briga entre irmãos, e como é que a Alice se comporta naquele capítulo 1, tem alguma coisa ali que inspira esse tema, entendeu? Do relacionamento entre irmãos. Estou dando exemplos aqui soltos, mas já eu dou um exemplo amarrado. Então, você pode escrever sobre uma briga entre irmãos como algo engraçado, como algo sério, ou como algo argumentativo, ou como algo ao mesmo tempo sério, ao mesmo tempo engraçado, entendeu? Vocês ficam livres para falar da maneira como vocês quiserem. Totalmente livre. Certo? Por esse link, vocês podem ter acesso ao capítulo 1, mas no Google, se vocês colocarem Alice, vai ter lá milhões de links. E se colocarem no YouTube Alice Vai das Maravilhas, vai ter lá o audiobook para ouvir o capítulo 1, é muito tranquilo. Então, gente, vamos supor que se fosse eu que recebesse essa proposta, como é que eu iria solucioná-la? Como é que eu iria resolver? Tá engraçado isso porque eu estou falando como se fosse com o microfone, né, no auditório e tal. Como é que eu vou resolver esse exercício, né? Então, veja, pegando esse fragmento aqui, faz de conta que esse fragmento aqui está no capítulo 1. Faz de conta que está no capítulo 1, certo? Então, Alice diz em certo momento assim: vamos, é inútil chorar assim, disse Alice para si mesma, um tanto severamente. Aconselho você, ela volta a falar com ela mesma, né? A parar agora mesmo. Aí o narrador começa a dizer para a gente: ela geralmente dava a si mesma bons conselhos, embora raramente os seguissem. Então, gente, quando eu olho para esse pequeno fragmento aqui, que na fonte que eu usei tem 1, 2, 3, vamos dizer, 4 linhas, eu encontro 4 pontos que poderia ser objeto da minha reflexão. 1. Alguém dizer para si mesmo: vamos, é inútil chorar assim. 2. Aconselho você a parar agora mesmo, né? Essa coisa de mudar de rota, de mudar de comportamento, né? No caso era o chorar, mas eu iria para essa coisa do parar, a hora de parar, tá? Ela geralmente dava bons conselhos a si mesma. Vocês conversam com vocês mesmos, vocês orientam a si mesmos sobre o que fazer, repensam o que fizeram. A Alice fez esse exercício, quase como que um exame de consciência, né? O que eu fiz? Está certo ou está errado o que eu estou fazendo, tá? E a outra coisa é o lance de a pessoa dizer coisas, como é que eu vou dizer, sábias para si mesmo e de repente não seguir, né? Então, vale alguma coisa, não vale, como é? Seria objeto da reflexão. Certo? Então, eu vou trabalhar com essa coisa aqui, ó, do vamos, é inútil chorar assim. Eu poderia escrever um texto chamado A Hora de Parar, vamos dizer, né? E eu começaria por um parágrafo dizendo assim: é muito comum a tristeza tomar alguém em sua vida. É muito comum alguém ser invadido por um momento depressivo, não necessariamente como doença, mas como algo que machuca o coração. Quando alguém é abandonado, quando alguém perde um parente. E chorar faz parte de viver a experiência da perda e da tristeza. Mas é preciso saber também o momento de recomeçar a vida e parar de chorar. Aí eu iria, no conto Alice no País das Maravilhas, a menina, personagem principal, vive uma experiência de choro descontrolado.
até que ela toma a iniciativa de dizer para si mesma: pare de chorar, nada vai adiantar. Nós precisamos aprender com Alice. Agora vou lembrar do meu roteiro. O meu roteiro diz que, além de apresentar algo do cotidiano, que eu já apresentei, a pessoa fica triste, tá? De relacionar com a Alice, que eu já apresentei, a Alice ficou chorando descontroladamente, isso não é no capítulo 1, é em outro capítulo, tá? Agora eu venho para o momento de dizer o que a pessoa que está me lendo ganha se ela seguir o que eu estou dizendo e o que ela perde. Então, vamos dizer assim, viver a dor das perdas e recomeçar a vida gera o ganho de a gente se fortalecer, de viver melhor, de saber valorizar quem está ao nosso redor, de valorizar as coisas boas que nós temos, como a companhia da família ou uma experiência com alguém de quem a gente gosta. Por outro lado, tanto não chorar a perda gera a dor contínua, quanto chorar eternamente eterniza a dor. Então, se você também não aprender a hora de parar, você vai ficar eternamente se afogando nas próprias lágrimas. Tá? Não é isso que o nosso comando diz, o que eu ganho se eu ouvir o que o texto está dizendo, o que eu perco se eu não ouvir o que o texto está dizendo. E, por último, uma mensagem, digamos assim, de positivo, né? De otimista para o futuro. Todos nós passamos por momentos de tristeza e perdas, isso é natural do ser humano. Quanto mais ele vive, mais ele vai ter essas experiências. Aprender a conviver com ela nos fortalece para aprendermos também a ser felizes. A tristeza ensina sobre a alegria. Eu terminaria com algo assim. E eu citaria esse poema que eu vou ler agora para vocês. O nome do poema é Tristeza. Ele está no livro, em um dos livros, que são 4, Contos e Poemas para Crianças Inteligentes de Todas as Idades, organizados pelo crítico norte-americano, estudioso de literatura, leitor, Harold Bloom. Morreu há pouco tempo e deixou aí muitos livros para inspirar nossa inteligência. O poema que ele selecionou para nós lermos lá nesses livros dele, Contos e Poemas para Crianças Inteligentes de Todas as Idades, é assim: Tristeza. Quando moço, eu disse à tristeza: vem que brinco contigo. Agora está perto de mim todo dia, e de noite retorna e diz: volto amanhã com certeza, volto e fico contigo. Andamos juntos pelo bosque, seus passos mansos murmurando ao lado. Para amparar um ser em desestima, ergueu um invernoso abrigo. E a noite toda, quando chove, escuta os leves suspiros do alto, ao lado. É um texto de Aubrey de Velho. Então eu terminaria o meu poema com a mensagem positiva, digamos, dizendo assim: quanto mais jovens aprendermos a não chamar a tristeza para ser nossa companhia e aprendermos a dizermos tchau para ela quando descobrirmos a hora de parar de chorar, mais estaremos preparados para viver experiências positivas na nossa vida. Eu terminaria com algo assim. Certo, turma? Ok? Como diz o poema Aubrey de Velho. Vamos dizer que eu encontraria para dar referência do que eu estou citando. Certo, turma? Entenderam nossa proposta de produção textual? É um exercício de escrita que é antes um exercício de leitura. Vamos ler o capítulo 1, encontrar algo lá que me sugira um certo tema, vou relacionar esse tema com algo do cotidiano, vou relatar esse algo do cotidiano, e depois eu vou dizer uma palavra de sabedoria, o que ganha quem me ouve, o que perde quem não me ouve, e termino com uma mensagem positiva para o meu leitor. É esse passo a passo da leitura aqui. Essa mensagem positiva certo? seria em um parágrafo, é? Daria para pensar esse texto em 3 parágrafos, como eu tentei fazer, né? O parágrafo em que você No caso, ela contextualiza... seria junta? Você pode encontrar mais de uma alternativa, viu? Eu estou pensando assim, por exemplo, um parágrafo em que eu trago algo do cotidiano, aí eu surpreendo o meu leitor dizendo que esse algo do cotidiano tem a ver com a Alice, e a Alice ensina tal coisa. Aí eu mostro o que a pessoa ganha se aprender com a Alice, o que a pessoa perde se ignorar a Alice, e um último parágrafo em que eu trago uma mensagem positiva para me despedir do meu leitor para encerrar o texto. Daria para pensar o texto em 3 parágrafos. Vamos dizer 30 linhas? Faz de conta, 10, 10, 10. Entendeu? Ficaria uma coisa legal aí. Sobre essa questão da sabedoria, vão lá ao canal Professor Ciro Soares dos Santos e eu vou ter lá uma aula inspirada no livro Onde Encontrar Sabedoria, que é de Harold Bloom,
e um outro livro que também inspira a aula, Como e Por que Ler, certo? Se vocês tiverem dificuldades em pensar a respeito de como a literatura pode gerar sabedoria. E aproveita, deixa o seu like, põe o seu comentário e vamos trabalhar para eu chegar a 1 milhão de views nesse vídeo. Entenderam, turma? Alguma pergunta? Alguma observação? Vou parar aqui o compartilhamento. Não. Ao final, o que vocês vão ter é uma espécie de crônica, né? Reflexiva, argumentativa, uma crônica poética, uma crônica cômica. Vocês vão dar o tom que vocês quiserem. Isso aí foi o meu. Vocês ficam livres para fazer. O que eu vou olhar? O passo a passo. Se vocês escreverem parágrafos, se dividiram o parágrafo em períodos, colocando ponto, entendeu? Se dividiram direitinho, cada parágrafo uma unidade textual, isso aí é uma obrigação, certo? E se cumpriram esse passo a passo. Cumpriu, tranquilo. Quem ficar muito distante, faça a entrega individual, vai refazer o texto. Quem não ficar tão distante, já deu certo. Alguma pergunta? Vou encerrar a gravação, então. Professor, você deixa disponível o seu número do WhatsApp, caso a gente tenha dúvida? Só um instante que a gente combina isso, tá?